Pessoal, obrigado por terem vindo. Vamos iniciar a nossa conversa meio que informal aqui com a Dex, né? E um assunto meio polêmico que é sobre eleições. Nós vamos fazer um retrospecto da história das eleições aqui no Brasil, né? Para chegar nos dias atuais, aonde afeta diretamente as carteiras dos nossos clientes, né? E afeta os investimentos como forma geral, né? Em 1532, houve a primeira eleição informal aqui no Brasil. Informal não, na verdade foi na época dos portugueses ainda. Foi na Vila de São Vicente, que hoje é a cidade de São Paulo, no qual eles elegiam os governadores na época, os vereadores, né, até os juízes, os juízes na época, para justamente orientar a população naquela época da coroa portuguesa, né? Nisso aí nós evoluímos um pouco, né? Então, ou seja, naquela época os nossos cidadãos que poderiam votar eram só aqueles bons homens. O que seriam os bons homens, né, na verdade, né? Eles seriam aquelas pessoas que eram alto escalão, entendeu? O que seria alto escalão? Comerciantes, principados, entendeu? Então tudo isso para justamente vocês entenderem que desde aquela época colonial, né, a gente tinha uma pouca representatividade na época da eleição, tá? Então, para ser um pouquinho mais direto, nós vamos falar um pouco dos nossos três poderes, para justamente chegar aonde a gente quer chegar, que é na atualidade dos investimentos e como o Brasil pode ser afetado justamente por causa das nossas eleições, né? Então, ou seja, falando um pouco dos três poderes, né? Não sei se a Tainá gostaria de contribuir um pouco. Perfeito, Pat. Achei muito bacana a sua colocação, tá? É muito interessante com que a gente saiba da história do Brasil, justamente para a gente saber o momento atual com que a gente está passando, né? E eu gosto muito dos três poderes justamente porque é uma forma de a gente organizar toda essa legislação. Então, com os três poderes, né, tanto o legislativo, que vai ser quem vai criar as leis para a gente, para o judiciário justamente fazer esse julgamento aí da maneira mais correta possível, e também o executivo, que vai ser quem vai executar todo esse processo advindo desses poderes anteriores, né? Exatamente. É por isso que quando foi criado a Justiça Eleitoral, ele foi um desmembramento, né, justamente do Judiciário, né? Porque dentro da execução das leis, né, justamente foi visto um gap entre os outros poderes, né, entre o Legislativo e o Judiciário, entre o Legislativo e o Executivo, onde o Judiciário fazia a maior parte do julgamento entre a parte das eleições, né? Então, dentro do Poder Judiciário foi criada, né, ali a parte eleitoral, onde desde do alistamento dos candidatos até também a eleição dos candidatos, né? Você lembra que na época eles até questionaram, né, que era vamos dizer, uma ideologia mesmo da população, foi como que eu posso dizer, foi uma forma da população ser ouvida. Que desde do Império, né, haviam muitas gafes nas eleições. Exatamente. Então precisava realmente de algo que estivesse 100% ligado para as eleições, né? Só que tudo tem um preço, né? Teve o nosso primeiro Código Eleitoral, justamente com a fundação da Justiça Eleitoral, né? Entretanto, teve uma época que justamente não teve essa eleição, né? Com o Código Eleitoral a gente teve, por exemplo, algumas mudanças, né, bem significativas, que uma delas também foi o voto com opção de voto, né, do voto feminino. Então também veio algumas mudanças que realmente fazem parte da história, né, das eleições. E também complementando, lá em 1937, com Getúlio Vargas, ele extinguiu a Justiça Eleitoral, os partidos políticos, e no período de 1937 a 1945 não houveram eleições no Brasil.
o governo é que comandou os estados, né? Então, justamente essa questão que realmente as pessoas não tiveram o acesso a voto neste período. Após a época do Getúlio Vargas, né, houve a Lei Agamemnon, que realmente restabeleceu a justiça eleitoral. Então é interessante comentar esse fato histórico, porque aí, a partir daí começou a desencadear um pouco, vamos dizer, a opinião popular realmente. Entendeu? Então tem A voz do povo teve mais... Exatamente. Ouvida. Foi mais ouvida naquela época, né? Então, e posteriormente daí veio justamente a ditadura. Isso o regime, né? O regime, né? Tanto é que a partir daí teve a questão do mandato, né? A duração do mandato dos presidentes, ele teve muitas variações aí no período, né? Sim. Ali foi no ano de 1967, que ele começou com 4 anos, né? Isso durou no período aí até de 1977, onde teve uma nova Constituição, que se eu não me engano é a número 8, que teve, onde se prolongou aí para 6 anos o mandato. Isso daí, a partir da eleição do Sarney, que foi em 1985, através no mandato dele, teve a alteração aí do período de mandato, que foi para 5 anos. Tanto é que ele foi de 1985 até 1999. Não, 94. Na verdade é 94, tá? Até 1994. Mas o que acontece? Naquela época, né, a eleição como um todo, até mesmo na época do Getúlio Vargas, falecido Getúlio Vargas, naquela época era em 6 anos o mandato. Daí foi corrigido para 5, né? Então, historicamente, o único mandato que teria mesmo no Brasil de 5 anos seria do Fernando Collor. Então, ou seja, o Fernando Collor teve um impeachment, né? Teve todo o processo de impeachment, assumiu Itamar Franco e posteriormente veio o FHC. Fernando Henrique. Foi só o Itamar e o Collor que durou aí esse mandato de 5 anos. Sim. A partir de 1994, teve outra emenda constitucional, que é a número 5, que alterou aí para 4 anos, né? E, consequentemente nisso, em 1997 também teve a questão da reeleição. Tanto é que o FHC e o Lula, os dois foram reeleitos, tendo um mandato de 8 anos cada um. A Dilma também, não vamos esquecer da Dilma também. Então, ou seja, nós temos historicamente, a partir de 97, que realmente nós tivemos um mandato de 4 anos. Consequentemente, na Justiça Eleitoral, né, o TSE, ele também juntou, né, junto com a eleição do presidente, a de governador, deputado federal, né, senadores e estadual. Daí eles concentraram tudo nesse mesmo período, que é o período justamente do mandato. Exatamente. Então, esse é basicamente a história, né, resumida das eleições aqui no Brasil, né, e vamos pro que é o que interessa a gente, entendeu? Então, olhando assim, a grosso modo, a eleição, como nós mexemos no mercado financeiro, né, nós temos, vamos dizer, esse cuidado de focar sempre vamos dizer, uma carteira equilibrada para o nosso cliente, né? Então, o que isso afeta, né, as nossas carteiras? Esse é o ponto crucial, né? Então, eu acho que a eleição... É um ponto crucial, né? No próximo ano. Exatamente. A gente vê que o nosso risco brasileiro ele já é grande, né? Em relação, tanto economicamente falando, quanto politicamente falando. Então, é importante manter uma carteira equilibrada para que, ao mesmo tempo que tenha rentabilidade, né, tenha ali uma proteção em momentos de turbulência, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer em um período de eleição, né? O que pode acontecer, o que acontecerá. Então, a gente pensa desde já numa proteção para a carteira dos nossos clientes. Exatamente. E como o mercado financeiro ele se mexe muito pelas incertezas, né? Tanto pelo medo como pela euforia dos compradores e vendedores daquele momento, a gente tem quase que certeza que, principalmente no ano que vem, que vai ter os anos ali, o ano eleitoral, ainda mais pela polarização que essa eleição vai nos trazer, com certeza vai ser um ano bastante volátil, né? E eu gostei bastante da parte em que vocês falam sobre equilíbrio, sobre diversificação, que é, de fato, a nossa grande filosofia de investimentos, né?
a gente entende que as eleições não vai só mexer com a parte de renda variável, com ações, fundos imobiliários, mas também influencia na nossa taxa de juros, que influencia diretamente em renda fixa, enfim. Tem N causas aí para a gente estar discutindo em um assunto como esse. Eu, como broker de mercado capital, eu sinto isso na pele mesmo, todo dia, entendeu? Skin the game. Exatamente, cara. É fora de série você olhar assim na tela do computador, assim nas TV nossa lá, e ver um rio de sangue, assim, Sim. quando tem algum ruído ou algum fato nesse interesse. E um fato bem relevante na questão política, no mercado de capital, Petro, essa questão por exemplo, teve recentemente a intervenção da política na Petrobras, né? Sim. Teve no começo do ano ali uma queda bem brusca, se não me engano, foi 20-30%. As ações 33%. 3 Em 2 ou 3 dias? Então, aí tá. Foi. Aí é um fato bem marcante. Leite de pedra, viu, gente? Fato bem marcante da influência política, né? E uma empresa só, né? Como a gente fala de Petrobras, que é uma das mais negociadas na Bolsa, deu uma boa de uma estremecida na nossa Bolsa. Exatamente. E o que influenciou não só a Petrobras, isso que é engraçado, mas todas as estatais, né? Por exemplo, Eletrobras e Banco do Brasil. E puxando o Banco do Brasil para baixo, a gente percebeu também uma queda em todo o setor bancário. Então foi extremamente uma coisa vai levando a outra. Exatamente. E eu acho assim, um ponto bem interessante né, a respeito do risco Brasil. Nós somos um país emergente. Nossa economia é meio frágil. Meio não, totalmente frágil, né? Vamos ser francos. Né? E se tratando de bolsa, a nossa bolsa ainda ela é um embrião, né? Então, se a gente for pensar em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, talvez um acontecimento como esse que aconteceu no Brasil não teria tamanha influência, né, como a gente teve aqui na nossa bolsa. Então, esse é um ponto interessante para a gente comentar da importância da diversificação internacional na carteira dos investidores. E também essa questão dessas notícias influenciam também na vinda de investidores estrangeiros, né? E também na saída deles, né? Então, quando tem muitos rumores no mercado, muitos acontecimentos, e o risco Brasil aumenta, então acaba-se saindo esses investidores internacionais, fazendo com que haja mais volatilidade, haja mais quedas no mercado, né? Da mesma forma também quando vem, acaba aquecendo mais o mercado, movimentando mais, faz com que também o mercado venha a ter uma tendência de alta, né? Exatamente, então, e também influencia na queda do dólar, né? Esse é um ponto bastante significativo, porque a partir do momento que vem dólar para o Brasil, isso faz com que gere um processo de oferta e demanda, que faz com que caia bastante a cotação do dólar, que é um ponto bastante positivo aí, e que faz com que o real também se valorize, né? A nossa política, quer queira ou não, fez com que a nossa moeda desvalorizasse bastante. Entendeu? Então, ou seja, a eleição, né, eu acho assim, a eleição ele causa muito ruído no nosso mercado. Então, é muito frágil. É muito frágil. E é engraçado, por exemplo, o que acontece fora do Brasil, no mundo todo, influencia todo o cenário aqui. Agora, o que acontece aqui não influencia lá fora. Nada, né? Então, exatamente esse é um ponto que a gente bate extremamente na tecla, né? Justamente porque é uma forma de você entregar um resultado mais agregado para o seu cliente, né? Que é exatamente isso que a gente faz no nosso papel como assessor. E aí a gente tem algumas ferramentas para que a gente ingresse uma economia que é mais forte, né? Querendo ou não, o Brasil ainda assim corresponde a apenas 2% de todo o PIB mundial, né? Então, resumindo tudo, infelizmente a gente está falando de uma economia bastante sensível, né, ainda. Então, eu tenho certeza que em outros encontros a gente pode agregar ainda mais com conhecimentos a respeito de outros mercados, como Europa, Ásia, China, Estados Unidos, enfim, né? Taiwan, que inclusive o Eduardo tem bastante conhecimento, né, Não, obrigado pela parte do... que me toca, né? Mas é engraçado que ele tá ali quietinho com tá quieto aqui, uma mente brilhante ali. Nossa, obrigado. E o cachorro? Não, agora tem que colocar na rota aí, né? Explica essa história do cachorro aí. Pode falar. Mostra o dedo aí. Mostra o dedo. O cara saiu inteiro foi uma da- diversificação de mercado. O cara saiu inteiro da cena e exatamente. chegou aqui faltando. Bastou o
cachorro ficar meio quietinho assim, que ele foi... O cachorro é muito carne. vulnerável, né? O risco Brasil do cachorro é bem grande. Exatamente. Agora você pode comentar sobre Ele viu um esse risco, ocorrido? ele quis se proteger. Exatamente. Investir no Brasil é que nem fazer carinho num cachorro de rua, né? Você tem que tomar cuidado. Ai, Jesus. Você tem que tomar cuidado porque ele pode te Ai, morder. meu Deus. Então eu acho que vale a pena comentar, que daí a gente já engata também no assunto eleições, aí, que é a ponta solta do início da conversa. Questão também que foi comentada da Petrobras, que interferência política e mexe no preço da gasolina, não mexe, corrige pelo contrato do barril do petróleo, não corrige, não sei o quê. Não é só isso, né? Também tem as companhias que são também estatais e que são sob controle dos estados, né? Também que são empresas que em épocas de eleição de governador também vão ter ali os seus, né? Então, o que é muito comum, né? Você vê ali, por exemplo, ele fica ali via pressão política, evitando reajuste tarifário, e aí você vê o quê? Uma segurada ali no resultado da empresa, o que acaba impactando no valor dela na bolsa, né? Então, até caras aí como Henrique Breda, por exemplo, que é uma referência para todo mundo, ele costuma dizer que o valor de uma empresa, o valor de uma ação na bolsa vai ser basicamente o fluxo de caixa dela, quanto ela gera de caixa, quanto ela gera de lucro. E aí se você via questões políticas interferem em um reajuste tarifário que impacta na receita da empresa, por diminuir a receita da empresa e consequentemente o lucro, obviamente o preço da ação também diminui. Então, isso para o stakeholder, né, é importante porque ele pode aproveitar esses momentos de distorção no mercado para se posicionar. Né? Então, ele vai comprar a ação no momento em que ela está, digamos assim, sob a influência da questão política ali, e aí à medida que esses reajustes forem acontecer no momento seguinte, e eles vão precisar acontecer em algum momento, senão a empresa não vai sobreviver, né? Então, vai rolar o reajuste, ok, rolou o reajuste, o preço da ação se equaliza, o investidor já pode fazer um trade-off ali, ganhar um dinheirinho de repente. Né? Uma perspectiva que eu tenho, Du, é que a partir do momento que solta uma empresa, todo o mercado, todo o segmento de mercado que estiver sendo influenciado vai ter uma volatilidade muito grande, mas conforme o tempo vai passando, que aí sim a gente vai conseguir ver os fundamentos daquela empresa, a governança, enfim, o que ela tem de melhor para nos apresentar, de fato fazendo a diferença no preço. Sim, concordo. Daí, assim, Tainá, uma forma de mitigar tudo isso, a influência política para o próprio investidor, seria a questão da diversificação de carteira. Aí para o lado mais do investimento, você colocar um pouco no mercado exterior, um pouco até pela influência política, um pouco no mercado estatais, né? A questão de empresas aí também, da forma de diversificar o investimento. Até né? internacional, né? Internacional. Até internacional. Mas, Inflação também é bastante assim, interessante. a diversificação acho que seria o melhor caminho. É a chave, né? Para uma carteira bem estabelecida, bem estabilizada, né? Então, a diversificação é um ponto que a gente bate muito, né? Qualquer conversa com o cliente, ele vai ouvir. E não só nós, né? Todo mundo já ouviu falar sobre nunca coloque todos os ovos em uma cesta só. E Então sabe por que isso? Isso não somos nós que estamos falando aqui que nós inventamos agora. Exatamente. Abrir uma gaveta ali e diversifica. Não é assim que funciona. E o criador da teoria moderna dos portfólios, que foi o Harry Markowitz, ganhou o prêmio Nobel de Economia em 1987, se eu não me engano, justamente porque ele desenvolveu um modelo matemático que prova por A mais B que a diversificação de um portfólio, ela reduz o risco, ela mitiga o risco e ela melhora, matematicamente provado, o resultado da carteira. Exatamente, porque se a gente for parar para analisar, a gente vive em ciclos econômicos, né? Sim. Então é natural com que em um momento a gente esteja com uma fomentação de economia bastante bacana e em algum outro momento a gente esteja em uma recessão, uma depressão, enfim, né? E o papel da diversificação é justamente tentar entregar um resultado positivo, um momento positivo da economia e o mínimo ali de negativo possível e um momento negativo da economia, né? Eu sempre falo que o papel do assessor de investimento é sempre mitigar o maior retorno possível e deixar reduzir o menos... o risco, né? Exatamente. Você mitiga o risco e maximiza o retorno. Eu acho assim, em termos de diversificação, tem muitos clientes, né,
que tem aquela, não, eu quero rentabilidade. Mas se você quer rentabilidade, você tem que, vamos dizer, se expor mais o risco. E nem teoricamente vai ter uma liquidez, entendeu? Então, ou seja, eles esquecem que para alcançar um pouco de rentabilidade, ele tem que ter uma sustentabilidade na carteira dela. Então, eu sempre falo assim, eu aprendi assim, né? É como você tivesse o Cristiano Ronaldo, entendeu? Sem o Ronaldinho Gaúcho atrás para alimentar ele. Exatamente. Entendeu? Então não adianta. Nós temos que ter um equilíbrio. Não é nada. Não somos só nós, né? A gente vem aí de investidores históricos, né? Warren Exatamente. Buffett, até acho interessante todo mundo saber, pelo menos o fundamento de algumas teorias, né? De alguns portfólios, até o All Weather Portfolio, que é do Ray Dalio, né? É uma maneira legal de entender o fundamento de uma carteira diversificada, né? Que todo e qualquer investidor que tenha sucesso tem a carteira diversificada. Exatamente. Você falou do Warren Buffett. É interessante porque ele procura empresa de valor. Entendeu? Então, o que seria empresa de valor? Justamente aquela empresa que está descontada para ele estar entrando, entendeu? E se você olhar assim, ele passou décadas, não foi um ano só, dando um resultado acima de 20%. Entendeu? Na carteira como um todo. Dele. Se eu não me engano, a primeira vez que ele foi comprar ações da Apple, acho que se eu não me engano, foi em 2016, um negócio assim. Sim. Muito então, recente. E ele começou muito novo também. Começou E quando ele começou novo, acho que as pessoas devem pensar que desde sempre ele foi rico, né? Mas ele começou novo, ele não tinha quase nada. Não, então. ele fala que ele teve muita sorte, porque ele nasceu no país certo, na época certa. Então... O bom velhinho. O bom velhinho. velhinho. Mas vamos dar o exemplo do nosso Guilherme Benchimol. Mesma coisa. Entendeu? Então ele foi o cara certo, no momento certo, entendeu? E criou a nossa querida XP. Exatamente. Entendeu? Tem Então, alguns clientes até que chamam ele de iluminado. de né? iluminado. E De fato ele foi. Entendeu? Porque ele passou um bom tempo sem conseguir pagar as contas. Vendeu o carro. Vendeu o carro. Começou a justamente acreditando no sonho dele. E ele conseguiu, entendeu? E hoje é a maior corretora do país. Da América Latina. Entendeu? Exato. Então, da América Latina, praticamente. Entendeu? Então, são exemplos de como você tem que cuidar de pessoas, né? Como você tem que cuidar do teu cliente, para justamente você ter um padrão de qualidade. Eu acho que é isso que em época eleitoral, que é o nosso assunto, entendeu? Nós temos que cuidar mais ainda da carteira do nosso cliente. Exatamente. E eu acho muito interessante que você sempre comenta, Peterson, da importância de a gente olhar para algum ativo, para alguma ação, enfim, qualquer coisa, com um olhar mesmo de investidor, né? Com o olhar de você acreditar naquele movimento, acreditar naquela empresa e de fato ver uma perspectiva boa para médio e longo prazo, né? Não simplesmente especular. Beleza, especular tem menos de 1% da população que dá certo, né? Só que é menos de 1% ainda. Então é bastante bacana com que a gente frise essa filosofia mais de longo prazo, que é o que de fato vem mostrando um resultado muito mais plausível, né? Exatamente. Tudo a longo prazo dá resultado. O detalhe é que a nossa cultura, até mesmo eleitoral, até mesmo para investimento, Muito imediatista. é muito né? imediatista. Exatamente. Então, O brasileiro ou seja, é imediatista. É imediatista. Então, Por nós exemplo, o vivemos Benchimol, isso se ele não tivesse o pensamento de... se ele Persistência, tivesse, exatamente, resiliência. se ele tivesse o pensamento ali de Obstinação. imediatista, com certeza nós não estaríamos aqui, né? Então, assim, até numa própria governança, numa própria empresa e trazendo isso mais para o mercado financeiro, é interessantíssimo com que a gente comente sobre esses princípios, né? Sim, sim. Exatamente. É interessante, né? Olha só o leque que a gente... Começamos com eleição, né? Estamos falando do nosso, Carteiras. vamos dizer, fundador, entendeu? Então, estamos falando de carteira de investimento. Então, um assunto está interligado ao outro, entendeu? É interessante esse amadurecimento nosso, entendeu? Porque a gente está sempre tentando levar um padrão de qualidade para o cliente. E, às vezes, o cliente é tão imediatista que a gente não consegue um resultado imediatista. Exatamente. Mas a médio e longo prazo a gente consegue. Exatamente. Tem Com muita gente certeza. querendo a fórmula mágica, né? E não Não existe existe. uma fórmula mágica no mercado E financeiro. daí vem a bola de Além da neve, né? diversificação. É o cheque especial ao contrário.
E eu tô tomando dele café aqui, né? Ninguém quer, não, eu vou tomar só esse troço aqui. Eu acho que o básico da nossa conversa é justamente, além de trazer conhecimento para o cliente, é trazer educação financeira, né? Que Exatamente. nós fazemos o papel de assessoria de investimentos, né? A gente está 100% do tempo ligado ao mercado financeiro, mas o cliente tem que saber no que ele está investindo, quais os riscos que ele tá tomando, né, com a carteira dele. Então, é um papo muito saudável de ter com o cliente. Com certeza. Eu nunca esqueço, falando em educação financeira, eu nunca esqueço uma vez, eu assisti um programa de TV, né, onde estava fazendo uma reportagem na Singapura. Né? Hoje, assim, a Singapura, ele entrega os maiores economistas do mundo. Daí a entrevistadora chegou pro primeiro-ministro, sei lá se é primeiro-ministro lá, tipo, como que consegue, né, entregar os maiores economistas, né? Daí ele fez uma colocação até engraçada, tipo, ó, vocês do Brasil entregam os melhores jogadores de futebol do mundo. Nós entregamos os maiores economistas do mundo. Entendeu? É uma alocação interessante, por quê? Aqui no nosso país não tem essa cultura. O interessante de Singapura é que eles tratam a educação financeira desde os 3, 4 anos de idade. Então, basicamente, a gente está em um rumo para ter a melhoria na educação financeira e que a gente está vendo muito, né? Então, tanto desde a infância até os adultos, né? O Brasil está melhorando muito nessa parte. Ainda tem muito a melhorar, mas vai... Já está no caminho. Exatamente, já no caminho certo. Né? Posso falar uma curiosidade de Singapura? Sim, por favor. Se eu não me engano, é um dos países que tem a nota de maior valor em circulação até hoje. Se eu não me engano, eles têm uma nota de $10 mil de Singapura lá, que é uma nota, assim, tipo, é igual a nossa, básica. Equivalente à nossa nota de R$200, por exemplo, que é a maior valor, né? Que não tem mais, né? Não tem mais a nota de R$200? Saiu já? Enfim. Não, Foi Então, só Foi brincadeirinha. só um sustinho ali. abafou, a pomba pegou e voou Então. com ela. Agora, o que seria então equivalente à nossa nota de R$100, que é o de maior poder de compra, digamos assim, né? Lá é de $10 mil. Então, imagina uma nota de R$10 mil. E a inflação deles é muito exagerada? Não sei. Na verdade, não. Por incrível que pareça, eles têm essa nota aí, né? Mas é... Só os zeros a mais. Então, pois é, a moeda preserva valor, né? Ela preserva valor, diferente de uma moeda lá do Guarani? um país, um Guarani, por exemplo, que é 20 mil lá, não sei o quê, mas a moeda não preserva valor nenhum. Entendi. Né? Porque eles têm riquezas diferentes das nossas. exatamente. O Brasil tem muita riqueza monetário é natural e eles têm vários tipos. O país, só para finalizar o assunto, né? O nosso país, ele é muito país primário, entendeu? Então, ou seja, é muito agrícola, muito commodities. Entendeu? Então, contudo, a nossa economia entregou um PIB sensacional no primeiro trimestre, porque justamente por causa da valorização dos nossos commodities. Eu tive uma conversa com um cliente meu hoje sobre isso. Certo? Ele estava... O Brasil estava numa balança comercial lá, em PIB negativo, recessão econômica. Daí, beleza. Aí teve um resultado positivo, só que você está comparando o resultado positivo atual com o negativo anterior. Aí o crescimento foi sensacional. Mas pega os últimos 5 anos para você ver. Então é como se o Brasil fosse um prédio de 20 andares que desceu 19 andares e subiu 1. Então ele subiu 100%. Não, mas você ainda tem mais 18 andares para subir. Exatamente. Então é até engraçado, né? A gente tem olhares positivos para o Brasil, né? Mas justamente exatamente. é legal comentar. A médio e longo prazo, né? Sim, que a exato. curto prazo vamos ter que A gente tem que pensar e sempre abrir os olhos dos investidores Exatamente. que a gente Para tem eles ficarem preparados risco também, grande. né? Porque se Exatamente. acontecerem essas volatilidades E aí vai acontecer. em alguns períodos e vai acontecer, ele estar já preparado. Então, acredito também que o nosso papel é levar essa informação até o cliente, né? Exatamente. Muito bem. Mas interessante, obrigado, presente de todos. E a próxima, câmera bem, registra. É lá no churrasco, tá? Vamos fazer um churrasco e falar de economia. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, seguir a gente nas nossas redes sociais e, claro, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Até a próxima.